Hola, saludos a todos. Quien te habla acá es tu profe de español y en esta clase estudiaremos los pronombres de complemento directo e indirecto de la lengua espanhola. Assim como o português, os pronomes complementos do espanhol, eles vão exercer a função sintática de objeto direto ou indireto dentro de uma oração. Eles são usados para evitar a repetição de um elemento já mencionado e, portanto, para fazermos esta referência, nós utilizaremos os pronombres de complemento directo e indirecto. Temos acá três exemplos. Bom, nós temos aqui três exemplos para nós analisarmos. Primeiro, tenho dos hijos, los llevo todos los días a la escuela. Segundo, estas frutas son buenas, las compré ayer. Tercero, él escribió para Pedro y le contó todo. A primeira frase, tenho dos hijos, los llevo todos los días a la escuela. Eu tenho dois filhos, os levo todos os dias à escola. Aqui nos vai interessar a palavra dos hijos. Dos hijos faz referência a eles e está na terceira pessoa do plural. Portanto, o pronome complemento que faz referência a eles e está na terceira pessoa do plural será o pronome los. Então, los llevo todos os dias a la escuela. Esse los é um pronome complemento direto, porque nesta oração eu não fiz uso de uma preposição. A segunda frase. Estas frutas são buenas, las compré ayer. Essas frutas são boas, as comprei ontem. O que nos vai interessar aqui será a palavra estas frutas. Então, essas frutas faz referência a elas. Portanto, o pronome complemento que faz referência a elas na terceira pessoa do plural será las. No caso aqui, um pronome feminino. Portanto, las, ele vai substituir frutas. Então, pessoal, aqui nesta oração nós não utilizamos uma preposição e, portanto, las também é um pronome complemento direto. Na terceira frase, ele escreveu para Pedro e lhe contou todo. Ele escreveu para Pedro e lhe contou tudo. Bom, para Pedro é o que nos vai interessar. Bom, para Pedro, eu já percebi que eu utilizei uma preposição e, portanto, se eu utilizei aqui uma preposição, posteriormente o meu pronome será o quê? Um pronome de complemento indireto. No caso aqui, le. Este le é um pronome que está na terceira pessoa do singular e faz referência a Pedro, que é ele que também está na terceira pessoa do singular. Acá temos o passo a passo para encontrarmos os complementos. Bom, o primeiro passo, vamos encontrar o verbo. O segundo passo, vamos perguntar ao verbo que ou quem. O terceiro passo, vamos perguntar ao verbo a quem ou para quem. Então, ao encontrarmos a resposta de que ou quem, nós encontramos o complemento direto, pois nós não utilizamos aqui uma preposição. Mas, ao encontrarmos a resposta de a quem ou para quem, nós encontramos o complemento indireto, porque nós utilizamos uma preposição. Aqui nesta parte, nós temos uma tabela com todos os pronombres complementos, tanto direto quanto indireto. Basicamente, eles são iguais. Vão mudar somente nas terceiras pessoas do singular e do plural. Vamos aos pronomes complementos direto. Para o yo, tenho me. Para o tu, tenho te. Para ele, ella, usted, tenho lo e la. Para nosotros, tenho nos. Para vosotros, tenho os. E para ellos, ellas, ustedes, tenho los e las. Já
Os complementos indiretos, nós temos para o yo, o me, para o tu, o te, para o ele, ella, usted, o le, o se, para nosotros, tenho nós, para vosotros, tenho os, e para ellos, ellas, ustedes, tenho les, ou se. Então, basicamente, esses são os pronomes complementos que nós utilizamos dentro das orações. Agora nós vamos fazer novamente a análise daquelas 3 frases do início do vídeo, sempre fazendo referência com o que a gente viu, de regra, né, e de como nós vamos utilizar estes complementos dentro das orações. A primeira frase, tenho 3 hijos, los llevo todos los días a la escuela. A primeira coisa que eu devo fazer aqui é fazer a pergunta para o verbo, para eu encontrar o meu complemento. Que tenho? Tenho 3 hijos. Portanto, 3 hijos é o meu complemento e eu sei que ele é um complemento direto, porque quando eu fiz a pergunta ao verbo, eu não utilizei uma preposição. E o complemento pronome que eu uso para fazer referência a 3 hijos, que está também na terceira pessoa do plural, será o los, complemento direto. A segunda frase, essas frutas são buenas, las compré ayer. Mesmo processo, eu faço a pergunta para o verbo para eu encontrar o meu complemento. Bom, quem são buenas? Las frutas. Então, essas frutas é o meu complemento e eu sei que ele é um complemento direto, porque quando eu fiz a pergunta ao verbo, eu não utilizei uma preposição. E o complemento pronome que faz referência a essas frutas será o las, complemento de terceira pessoa do plural, feminino. A última frase, ele escreveu para Pedro e lhe contou todo o mesmo processo. Eu vou fazer aqui a pergunta para o verbo. Para quem ele escreveu? Para Pedro. Então, para Pedro é o meu complemento e eu sei que ele é um complemento indireto porque eu fiz o uso da preposição para. E o pronome complemento que vai fazer referência a Pedro será o le, pronome de terceira pessoa do singular e pronome complemento indireto, li. Então, ele escreveu para Pedro. Ele contou tudo. Quando o pronome átono de complemento direto da terceira pessoa, lo, la, los e las, vem seguido pelo pronome átono de complemento indireto, também de terceira pessoa, le ou les, este muda para se. Então, a gente vai entender como é que ocorre este processo dentro de uma oração. Assim como o português, a língua espanhola ela pode ter sim dentro de uma frase um complemento direto e também um complemento indireto. Para exemplificar, nós temos aqui uma frase. Pablo dio una flor a ella. Bom, vamos analisar, vamos encontrar o nosso verbo, que é o verbo dio. Então, de acordo com a regra, nós temos que fazer a pergunta para o verbo para nós encontrarmos os nossos complementos. Que dio? Una flor. A quem? A ella. Nós encontramos aqui os dois complementos, um complemento direto e um complemento indireto. Una flor faz referência a ela. Então, quando eu fiz a pergunta ao verbo, eu não precisei, por diante deste complemento, uma preposição. Ou seja, ele é um complemento direto. Então, o pronome que faz referência a ele será o pronome lá. Pronome complemento direto. A ella. A ella é o meu complemento indireto. Por quê? Porque quando eu fiz a pergunta
ao verbo, eu utilizei a preposição a diante do meu complemento. Então, a ele faz referência a ela. E o pronome complemento que faz referência a ela é o pronome le, pronome complemento indireto. Mas, professor, como é que eu faço para substituir, né, estas palavras por estes pronomes complementos? Vamos lá, a forma correta. A frase é o seguinte: Pablo dio una flor a ella. Una flor, complemento direto, a ella, complemento indireto. Pablo le la dio. Esta frase está correta? Não. De acordo com a regra, quando eu for substituir estas palavras pelos seus respectivos pronomes complementos, eu tenho que me atentar ao seguinte. Primeiro, vai vir o complemento indireto, depois o complemento direto e, por último, o meu verbo quando a minha frase tiver os dois complementos. E, portanto, a forma correta será Pablo se la dio, ou seja, Pablo deu a ela. Por que que eu utilizei aqui o se? Porque, de acordo com a regra, quando o pronome le estiver diante de lá, lo, ou las ou los, ele se converte em se. Esta fue más una video aula. Espero que vosotros tengáis aprendido y hasta después.